A minha terapeuta não está a ouvir. Eu ainda assim preparada, assim, para amar, ainda não me sinto, mas porque terminei há pouco o processo de culpa. E aquilo que me foi explicado e que para mim faz todo sentido. Nico-tico da perna alçada, comeu uma galinha a semana passada e qualquer coisa. Se a vida é feita de pequenas coisas, queremos destacar pequenas grandes vitórias de pessoas normais com vidas banais. A nossa convidada de hoje é a Catarina Leal. Catarina, muito obrigada por teres aceitado este convite, este desafio. Como te sentes? Sinto-me bem. Sinto-me bem. Vamos lá ver o que é que este desafio nos traz, não é? Eu penso que já não estou contigo assim uma hora como vamos estar hoje há imenso tempo. Lembras-te da última vez? Não? Pois não. Teríamos menos de 20 anos, provavelmente. Terá sido mesmo há muito tempo. Estás a ser amiga. Exato. Não, no teu casamento, talvez. Pois. Pronto. Já foi. Há muito tempo. Há mesmo muito tempo. E sei que agora vives em São Pedro, porque apesar de não estarmos juntas, vou-te vendo e vamos falando por minutos às vezes. Sim. São Pedro de Moel. Esta São Pedro. é a pergunta com que eu quero começar esta sessão. Porquê? Como é que vais parar a viver em São Pedro de Moel? Eu percebo as motivações, porque é uma praia lindíssima na costa portuguesa, na zona do Pinhal de Leiria, perto da Nazaré, e é muito pequenina, portanto é um cluster assim muito agradável. É o sítio onde eu também vou para me centrar como ser humano, até porque crescemos aí e diz-me muito. Mas viver todos os dias em São Pedro de Moel, eu pergunto, foi um ato de coragem, de loucura? Como é que é? Conta-nos um bocadinho dessa experiência. Olha, eu costumo dizer que quem é daqui, como tu e como eu, São Pedro é o nosso abrigo do coração, é a nossa praia, como eu costumo dizer. É exatamente como tu dizes, é um ambiente muito intimista, em que tu consegues sair à rua sozinha a saber que não voltas para casa sem ver alguém das tuas amizades, dos teus conhecimentos, sem dar 2 dedos de conversa, sem encontrares o senhor das pipocas, a senhora dos termossos. Essas pipocas. As melhores pipocas do mundo, do senhor Albino, não é? E é um sonho que eu acho que quem gosta de São Pedro de Moel tem este sonho desde sempre, poder viver ou poder ter um espacinho em São Pedro de Moel. À parte da questão da praia, temos o Pinhal à volta, as caminhadas, as paisagens, os sítios para pensarmos, os sítios para nos divertirmos. É um bocadinho, é um pedacinho de nós todos que cada recanto de São Pedro tem para nós. E eu desde sempre tive o sonho de ter uma casa em São Pedro. Pronto, se calhar é como outros sonhos que todos nós temos de ter uma casa em algum sítio, ali não é fácil porque é muito pequenino, a construção não é como nas outras praias, que está sempre a crescer, não se pode construir mais. Por um lado ainda bem, não é? Porque mantém aquela dimensão, que é o charme do sítio, não é? Mantém as casas exatamente como quando foram construídas, há ali um certo cuidado em termos arquitetónicos também, e as circunstâncias da vida, designadamente a minha separação, fizeram com que eu fosse parar a São Pedro. Em primeiro lugar, numa casa em que tinha comprado só de férias com a minha irmã, e depois, quando me separei, tive necessidade de ter o meu espaço para viver o ano inteiro. Surgiu uma oportunidade da casa onde eu vivo agora e pronto, e foi a realização de um sonho, aí a loucura talvez, não é? O auge do sonho, aquilo que eu achava que era impossível aconteceu. E a coragem, porque o pequenino tem isso tudo, é pequenino, por muito grande que seja no nosso coração, mas é pequenino nos outros aspectos todos. São Pedro de Moel tem 2 mini mercados, e quando eu digo mini mercado não é um Pingo Doce, não é? É
o mini mercado da Dona Almerinda e o mini mercado central, não é? Toda a gente nos conhece pelo nome, mas é o que temos em São Pedro de Moel. Durante o inverno, Quantas pessoas as vivem ruas... em São Pedro de Moel durante o inverno, residentes? Há quantas pessoas? 20, 50, 100? Olha, 100 não cabe. não, há muito mais, Sério? acho que há 200 pessoas a viver em São Pedro, sendo que, como não dá para fazer a nossa vida lá, não é? O trabalho que há é dos senhores do mini mercado, dos senhores dos restaurantes, acaba por ser, no inverno é um lugar de dormitório. As pessoas vão trabalhar, eu durante a semana ninguém me vê na rua, não é? Eu chego do trabalho, vou para casa e ao outro dia saio de casa para ir para o trabalho. Não há... Quer dizer, também estou a ser um bocadinho mentirosa. Durante o inverno, tenho um hábito com o meu filho muito engraçado, não há dia que nós cheguemos a casa, seja às 5 da tarde, seja às 8 da noite ou à meia-noite, que não vamos pela praça para ver o mar. Damos a volta pela praça e vamos para casa. É um hábito muito saudável. Mas vamos voltar aqui ao início da tua conversa, que foi em relação a encontrar sempre alguém conhecido na rua quando sais de casa, não é? Esse dá-te algum sentido de tribo, de comunidade, de pertença, ou é a natureza e o contacto com o mar que te dá esse sentido? Se dá, não sei. Não, se calhar é mesmo isso, o sentido de tribo, de família. Sim. Não é? De estar sempre acolhida onde quer que seja. O meu filho desde, sei lá, os seus 6, 7 anos, que tem autorização para andar sozinho na rua. Ele vai ao pão, vai às pipocas, vai à Dona Almerinda buscar alguma coisa, porque acaba por ser uma família. E é uma família para quem lá vive, mas também é uma família para quem lá vai frequentemente e que começa a cair-nos no olho, não é? Sim. E nós acolhemos. E são acolhidos para a tribo, não é? Para a tribo São Pedro. Sim, realmente sim. É verdade que eu sempre quis, como qualquer pessoa da Marinha Grande, imagino eu, ter uma casa em São Pedro, porque é realmente um sítio que nos está no DNA, não é? Não de nascença, mas de crescimento. É um sítio de voltar a casa. Sim. Não é? É o nosso. É engraçado que tem a mata, a ligação ao Pinhal de Leiria. É assim uma coisa que quando eu estou longe, ou viver noutro país, é o que me faz mais falta. E o mar, o Oceano Atlântico tem esta agressividade, aquela força que é muito característica de nós. Fazes passeios à beira-mar, pronto, inverno já sei que sais menos, mas usufruis dessa ligação ao mar? Sim, confesso que no inverno não apetece. Eu sou muito o exercício não faz muito, por acaso não é a grande verdade, mas nunca me moveu muito o exercício físico, mas a verdade é que, e principalmente desde a quarentena, é das coisas que me dá muito prazer é fazer a chamada volta aos 7. Nós temos ali um percurso dentro da mata, temos o da volta aos 5, que são os 5 km, temos o da volta aos 7, que são 7 km. E mesmo no inverno, quando está aqueles dias lindos, como teve, por exemplo, no domingo, é a melhor coisa que me podem dar é sair de casa, fazer a volta ao 7 e depois é aquela mistura de cheiros, sabes? O cheiro da mata, e depois a mata é constituída por várias paisagens. Primeiro o cheiro a eucalipto, depois temos o cheiro a pinhal, depois há o ribeiro que acompanha o percurso, o som dos pássaros, o som da água. Me arrepio toda, sei perfeitamente o que estás a falar. E depois quando se chega ao fim do percurso, quer dizer, ao fim da mata, continuando o percurso pela estrada à beira-mar, a estrada Atlântida, o barulho do mar, a maresia a cair em nós, não é? Chegar ao farol, já estou quase a chegar a casa e acabar depois numa pastelaria que temos, que é o Arco-Íris, sentadinho na esplanada, com o mar à frente, com a árvorezinha do banquinho dos reformados, como nós dizemos, é uma lufada, uma força para a semana.
é realmente um luxo. Hoje em dia ter esse É. privilégio de estar num sítio, de viver num sítio desse e de poder usufruir diariamente desse contacto com a natureza. No outro dia entrevistei uma outra colega que me dizia que não sabia, mas que aparentemente no Japão o doutor, então ela falou em inglês e agora estou a traduzir automaticamente, desculpa lá. Não tem mal. O médico pode prescrever caminhada na natureza e banho na natureza, num riacho, porque faz bem realmente à alma. Portanto, é um luxo muito saudável que tens. É muito bom. Entretanto, Nesse aspecto é muito bom. Depois temos as contrariedades do inverno, do não termos um shopping, do não termos a escola. sei lá, O teu filho a nunca escola. vai à Não, escola em São Pedro. sim, antigamente, se bem que eu acho que já nem muito do nosso tempo a escola, havia uma escola primária que já há muitos anos que está desativada, hoje em dia até uma associação, olha, é o local de voto, quando vamos votar, é lá, naquela escola, que hoje em dia é uma associação, uma OER, salvo erro. Mas tem a colónia de férias dos miúdos, não é? Das crianças. A colónia de férias mantém-se, é a Câmara que organiza as férias dos meninos, que também é um sonho que eu tinha, eu não sei se tu também tinhas, eu quando era criança adorava aquela ideia da colónia e de ir para a colónia, eu nunca conseguia, acho que tu também não. Também não, íamos com os meus avós, ficávamos lá a olhar para os miúdos a divertirem-se todos juntos e pessoas novas. Sim. E havia aquele ritual dos monitores e deles, e eu sempre achei aquilo fantástico, e hoje continuo a olhar com os mesmos olhos para os meninos quando os vejo, que continuam, mantém-se, agora com menos frequência. Eu tenho ideia que quando eu era pequenita, que as atividades existiam de junho a setembro, e agora tenho ideia que é só mesmo no mês de agosto. Também São Pedro de Moel mudou muito, não é? A afluência era uma coisa imensa, os parques de campismo estavam sempre cheios, havia as piscinas, havia muita animação noturna para os adolescentes, o que era sempre uma mais-valia, porque em São Pedro não se anda de carro, aquilo é tão pequenino que toda a gente anda a pé, os filhos adolescentes faziam, e os poucos que ainda lá vão também, continuam a fazer férias com os pais com gosto, porque podiam sair à noite, podem estar com os amigos, podem ir a pé para onde quiserem, num sítio onde toda a gente os conhece, toda a gente conhece os pais, e anda tudo ali, e lá está, numa família grande. Era um ecossistema protegido, não é? Toda a gente sabia de toda a gente. Sim. E não é preciso, e isso não é preciso sermos de lá ou vivermos lá, era como dizia há bocado. As pessoas acolhem quem vai. Eu hoje em dia, e aconteceu, fiz anos em dezembro, e tenho uns amigos feitos em São Pedro de Moel, do Alentejo, que vivem no Alentejo. E que vêm com frequência e que conseguiram há 2 anos comprar também uma casa em São Pedro. E vêm com mais frequência agora. Onde tem o poiso. E depois é aquela coisa engraçada e foi há muito pouco tempo, não sei se não foi na minha festa de anos que descobri. Ela é de Abrantes e ia para São Pedro de Mel desde pequenina e eu não a conhecia. É raro, não conhecemos toda a gente. Mas acontece. Porque na altura era muita gente, mas é acolhida hoje, toda a gente sabe quem ela é, e os filhos, e toda a gente se acolhe. Esse acolhimento que falas, e já é a segunda vez que o referes, porque realmente faz sentir, imagino que faça com que te sintas com compaixão e com abertura para o próximo. Teve alguma influência no facto de criares um portal recentemente? Já agora agradeço-te, porque realmente é uma necessidade que eu sempre senti, que acho que toda a gente sente, um portal que aproxima os advogados e os clientes numa primeira abordagem, que às vezes não é preciso uma reunião, ou como é que isto funciona, ou qual foi a intenção, e pergunto se tem realmente a influência dessa abordagem e
vida que tens em São Pedro? Olha, não sei dizer isso de forma consciente. Não te consigo identificar o porquê de ter tido esta ideia. Esta ideia veio aí um ano antes da pandemia. Eu tive esta ideia, falei com um amigo que faz programação e falei com ele, perguntei-lhe o que é que ele achava da ideia, porque eu na altura até acho que se calhar teve a ver com a quebra de trabalho. As pessoas, as custas judiciais estão muito caras, as pessoas vivem cada vez pior, com mais dificuldades económicas, e eu dei por mim a pensar, há menos trabalho, mas as pessoas continuam a ter os mesmos problemas, e se calhar até mais, por causa das crises e dos tempos que vamos vivendo. Não fazia ali sentido o porquê, até que pensei, a justiça está muito cara. Uma consulta no advogado, se calhar faz moça ao fim do mês no orçamento das famílias. E a verdade é que também há muitas questões que para as pessoas são um grande problema, mas que nem todas merecem a tutela do direito, ou até, ao invés, aquelas questões que merecem e que têm muita viabilidade da ação, mas as pessoas a pensarem no que não têm dinheiro para pagar uma consulta ao advogado, que deixam de fazer valer os seus direitos por questões que às vezes, se fossem aconselhadas e se fossem esclarecidas, poderiam perfeitamente ter ganho da ação e ficarem melhor até e fazer valer os seus direitos. Com certeza. E lembrei-me, se fosse uma questão, para já as pessoas não teriam que sair de casa, têm as questões dos horários de trabalho, comodamente nas suas casas podem pôr as suas questões e numa primeira análise de forma muito económica, não é? O preço da consulta do primeiro parecer é uma coisa acessível a toda a gente, podiam saber se valia a pena avançar, se não valia a pena avançar, se a questão que as prende, se tem ou não, se merece ou não a tutela do direito, e ficarem logo a saber quais seriam os hipotéticos custos da ação, onde é que a ação correria. Eu achei que, agora se me perguntaste se é por altruísmo, se é por... não sei, acho que é mesmo para colmatar uma deficiência que eu acho que as pessoas... Sabes que nós os advogados, como eu costumo dizer, somos aquela classe, somos os maus, somos os vigaristas, somos os ladrões, somos os... Mas a verdade é que também somos aquelas pessoas que ajudamos a resolver os problemas dos outros. É verdade. E que muita gente, às vezes são questões de vizinhança, outras vezes são questões mais graves, menos graves. Há muita gente que só em pensar agora o advogado... Há uma barreira, não é? Uma barreira social. Uma barreira, não. Podem pegar no computador e escrever a questão e têm uma resposta e depois então livremente decidirem o que é que querem fazer, não é? Esclarecida, já estão esclarecidos, ficam esclarecidos. Eu costumo dizer também, a brincar, mas a falar um bocadinho a sério, que todos precisamos de um advogado e de um contabilista. Em todas as alturas. E de um padre e de um médico. E de um padre e de um médico, sim. Mas médicos na família, toda a gente tem, há sempre um médico na família, nem que seja mais distante. Advogados, eu por acaso também tenho. E a ti considero-te família próxima, não é? Mas já recorri a ti também para essas questões antes de tu teres o portal. Mas é realmente uma das coisas que eu não quero saber. Eu não quero saber desse teu negócio, dessa tua profissão. Eu quero que alguém me trate do assunto. É como a contabilidade, não quero saber. Óbvio. É pôr de lado, alguém trata. Claro. É porque tiveste que estudar muito e tiveste que ter muita prática para o fazeres. E, portanto, cada um tem o seu foco e esse não é o do cidadão comum, não é? Mas é verdade que vamos sempre precisando. E por coisas que às vezes nos intimida, porque há essa carga social, é como no médico, não é? São os doutores antigos, aquelas profissões com um peso social enorme e que realmente intimida. E depois é caro, é sempre caro. E depois ficamos a pensar... E depois sabes o que é que eu acho? Que
as pessoas, aquelas que não têm dúvida que as questões delas que são válidas e que estão cheias de razão, também há muito aquele estigma de o advogado não é imparcial. Que se houver a outra parte representada por outro advogado, que eles às tantas estão feitos e querem ganhar dinheiro e acaba por... E o que eu pensei foi, se isto for uma coisa direcionada para a pessoa, mas que ela não sinta que é o peso de um advogado físico, que se calhar pode tirar mais proveito e pode ter um caminho muito mais curto para a resolução dos problemas. Sim, sabes? Porque como se fosse uma pessoa, como se fosse uma entidade de fora, que não fosse uma pessoa a dizer, olha, então afinal sempre posso seguir por este caminho. E então aí, já quando for contactar fisicamente o advogado, já levar uma confiança diferente. Pois. Acho que Pois também já tiveste ideia. Referiste, parabéns, porque já agora o portal é www e depois conseguimos ver em primeiroparecer.pt, não é? Sim. Eu vou colocar um link para quem nos estiver a ouvir poder consultar, se me autorizares, claro. Óbvio, é público. Sim, a ideia é essa. Como é que funciona em termos de modelo de negócio? Porque tu tens o teu horário de trabalho, tens os teus clientes, os teus casos que estão a decorrer, tens uma assistência de alguém ou dedicas uma parte do teu horário para estes casos? Como é que funcionou esta adaptação ao novo paradigma online? Pronto, isto é assim, no fundo, como o primeiro parecer é mesmo isso, não é? É o primeiro parecer dado às pessoas, no sentido de elas poderem avançar ou não, tendo viabilidade ou não, é a primeira abordagem. As pessoas, e isto é feito por mim e por uns colegas que estão associados a mim, a doutora Sónia Lobo Machado, a doutora Rita Lobo Machado, a doutora Vital Leal, que estão associados a mim. A partir do momento em que as pessoas põem a questão no site, a resposta sou eu que recebo a questão, encaminho para cada um dos colegas, ou fico eu própria com a questão, e o colega é que, ou o colega a quem calhar, é que dá resposta à questão. Se as pessoas, se for uma questão com viabilidade de ação ou de resolução, as pessoas depois são livres de procurar o advogado que entenderem. Eu tenho área de atuação na Marinha Grande, o Dr. Vítor tem em Leiria, e as outras colegas, uma tem em Braga, outra no Porto. Ou seja, se as pessoas que contactarem o portal entenderem que querem ser representadas por qualquer um de nós, eu e o Dr. Vítor asseguramos a zona centro até sul e as colegas do norte até ao centro. A partir do momento em que as pessoas nos procurarem fisicamente, não é? já trazem o primeiro parecer, o processo depois decorre como qualquer outro quando as pessoas vêm procurar-nos para instaurar ações. No início referiste também que havia a possibilidade de dar uma ideia de que custos é que estão envolvidos numa ação, nesse esclarecimento inicial. Isto é também uma coisa muito importante, porque com o orçamento familiar que temos, grande ou pequeno, temos os nossos custos fixos e a nossa vida, não é? E, portanto, é quase um tabu saber de antemão quanto é que vai custar um caso. E eu imagino que seja difícil, não é? Que não seja um orçamento que se vai conseguir manter, mas dá para ter uma ideia. Sim, mas a questão passa logo também por aí. As pessoas às vezes têm ideia que por instaurarem um processo têm que logo despender uma quantia. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Os processos correm ao longo do tempo, as pessoas podem, quer dizer, as pessoas, e isto também depende de advogado para advogado, eu trabalho assim e os meus colegas também, podem ir pagando ao longo do processo, porque também a verdade é, nós não podemos dizer que um processo vai custar X, mas podemos dar a ideia de que esclarecer as pessoas, uma ação para entrar em tribunal tem que ser paga uma taxa de justiça, para este processo e tendo em conta o valor da ação é de X, pode ser pago em 2 vezes, que os honorários do advogado rondam
porque nunca podemos dar a certeza, não sabemos o trabalho que vai dar, não é? Rondam o X e pode ser pago no decorrer do processo, pode ser pago no final, isso depois, mas para as pessoas terem uma ideia que não é chegarem e terem que deixar o ordenado. Planear, não é? Porque são coisas importantes que às vezes não são abordadas, como dizias, porque não puderam planear, e é preciso planear. Hoje em dia temos, como dizes, estamos a viver uma situação financeira em Portugal, e não só, mas que é difícil, pode ir melhorando, às vezes vai piorando, mas é difícil e, portanto, informação e planeamento são ferramentas que vocês estão a fornecer e que são fundamentais. E, portanto, um excelente exemplo de aproximação ao cliente, à pessoa que está... Sim, ninguém, salvo raras exceções, se as pessoas têm direitos a fazer valer, vale a pena fazê-los valer. Porque quando, como eu costumo dizer, quando o custo é superior ao benefício, eu também sou a primeira a dizer que não. Não vale a pena. Não vale a pena. Não é? E é esta informação que eu acho que falta às pessoas. E foi com vista a esse esclarecimento que eu criei o primeiro parecer. Tiveste situações já que destaques que tenham vindo a partir do portal e que tenhas sentido, fiz bem fazer isto, sentir mesmo isto foi uma boa aposta, tive bem. Olha, tenho umas situações caricatas, eu tenho tido muitos contactos à conta do primeiro parecer, mas no outro dia recebi um mail em que o assunto era primeiro parecer, mas vinha por um mail normal. Então a pessoa dizia-me, vi o seu contacto no primeiro parecer e queria agendar uma reunião. E eu, mas não é uma questão que ponha no primeiro parecer. Eu prefiro ir pessoalmente. Então a pessoa veio, porque era daqui da zona, Sim. veio e eu disse, então mas não quis pôr no primeiro parecer. Ai doutora, parecia-me assim tão distante. Então acabamos por ter também a outra parte que eu acho que também ainda nos falta um bocadinho, e isto é o início do futuro. Sim. Eu julgo que isto seja o início do futuro, mas que as pessoas ainda não estão familiarizadas. Então eu disse, então mas não queres experimentar? Então depois fiz com que a pessoa pusesse a questão para experimentar a pôr a questão. Sim, não é? Para criar porque no fundo era, então, mas aqui a consulta vai ser mais cara. Mas pronto, acabou por não ser o caso porque agilizou-se a situação. Acabámos por tratar logo do assunto, sim. Não é? Pronto. Mas aquela reticência do... Internet, eu lembro-me que há uns anos, mas há uns anos, já há 10, lá está, quando uma pessoa começa a contar os anos é porque já passou alguma idade, mas eu penso que já foi há quase 20 anos, estará próximo dos 20 anos. Eu estava a trabalhar numa instituição portuguesa sobre a divulgação da internet e fizemos um questionário. A maior parte das pessoas dizia que não utilizava há 20 anos, a classe... As pessoas de 40 anos, da nossa idade agora, não usavam internet, não usavam mail, porque nunca tinham usado até lá. Talvez agora usam, como a minha mãe, que é uma ninja nessas coisas, não é? Mas não era habitual usarmos o mail e os smartphones. Mas todos nós usávamos a internet nas caixas registadoras no supermercado. À exceção dos de São Pedro, que talvez hoje também usem, mas é diferente. Agora já é obrigatório. Eu na pandemia... Fui à Dona Almerinda, ao mini mercado, esqueci-me, como saí ao telefone de casa, esqueci-me de levar a carteira. E cheguei lá e disse, Dona Almerinda, que eu não trouxe carteira. Menina, então não se preocupe, acha, por amor de Deus. É? E lembrei-me que estava com o telefone. Dona Almerinda, até se nós experimentássemos a fazer o pagamento por MBWay. Menina, eu isso nunca fiz, mas vamos experimentar. Então saí de lá toda contente, porque paguei à Dona Almerinda por MBWay e ela ficou muito contente. Que isto é tão rápido. Ficou toda feliz. Realmente a tecnologia apoia-nos e o teres feito o portal é o passo para o futuro, que no fundo Mas foi anterior à pandemia, não é? Que eu acho interessante. A ideia foi anterior à pandemia e depois foi durante o primeiro confinamento que eu comecei a maturar mais a ideia, que começou em criação e no fundo ele só foi lançado há um ano, o site só foi lançado há um ano, que pronto, foi quando eu efetivamente
dentro da ideia que tinha esboçado, efetivamente tomei consciência que isto se calhar é mesmo muito importante. Nós estamos todos fechados, há de haver pessoas com problemas em casa, se calhar, bem, na altura também não sabíamos o que é que isto ia dar, mas pensei, bem, é uma coisa que as pessoas podem fazer em casa, quando já tiraram o stress do trabalho, já estão, olha, deixa-me cá então agora debruçar sobre as minhas coisas. E foi depois foi em 2020 que depois isto começou a tomar forma. E se, já agora para informar também, para eu ficar a saber, se precisarmos às vezes de uma carta de um advogado, que já mandámos alguns e-mails e é preciso só uma carta, sabes que à partida a coisa fica resolvida ali com a carta, isso também pode ser feito a partir do portal ou já exige os outros tipos de passos? Isso é uma frequência, não é? Opa, o portal, quando foi criado, mas também nada é... Porque o portal acaba por ser o primeiro contacto, não é? O primeiro contacto e depois dependendo de caso para caso. Pode até ser preciso, na questão que a pessoa nos coloca, pode ser preciso que ela me envie determinados documentos, por exemplo, para eu poder dar uma resposta concreta, não é? Sim. E por aí pode-se desenvolver, lá está, olha, eu até acho que isto com uma carta nós conseguimos, e sim, pode-se desenvolver por aí também, não é? Porque só a primeira questão é que é feita a partir do site, o resto todo funciona por mail, ou lá está, ou havendo necessidade, olha, doutora, mas são muitos documentos que eu precisava de analisar, consoante a área geográfica da pessoa, traga de cá os documentos para eu analisar, para poder dar a minha opinião. Tudo depois é o ponto de partida, não é? O site acaba por ser... Já pensaste em criar uma rede nacional e ligar depois, num futuro planear, daqui a 3, 5 anos, ligar aos tribunais e estar a ver uma rede que partiu de São Pedro de Moel do primeiro parecer? Com os tribunais é mais difícil, mas estou já em conversações com uma colega espanhola. Que sim, máximo. para entrar no leque dos colegas. Ela vive em Bilbao, é advogada, já conversei com ela em São Pedro de Moel. É sempre assim. E estamos a encaminhar tudo para ela entrar neste projeto também. Estendermos um bocadinho mais, porque também nos acontece muitas vezes, não é? Termos questões noutros países e que no fundo, esta entreajuda entre colegas se tornar benéfico, porque hoje em dia as pessoas movimentam-se tanto que as questões aparecem aqui em Espanha, em França, na Bélgica, e se tivermos alguém da nossa confiança que possamos indicar que faça parte desta rede, em que tanto faz estar a falar comigo aqui e encaminhar depois para a minha colega para a Espanha ou vice-versa, acho que faz todo o sentido criarmos o máximo de ferramentas possíveis para as pessoas terem os problemas resolvidos e andarem felizes. Agora tocaste num segundo ponto, mas tocaste num ponto que eu acho importante, que é o acompanhar a evolução dos tempos. E apesar de estares em São Pedro, num cluster, num sítio, um ecossistema super pequenino e reservado, estás com o coração no mundo, não é? E falaste agora de fazer as pessoas felizes. Tenho aqui um bocadinho de altruísmo, parece-me. O facto de vivermos na aldeia, na cidade, no mundo, não tem obrigatoriamente de significar que não temos mundo, não é? E hoje em dia, cada vez menos, é como dizes, temos a internet, temos viagens de avião mais baratas do que de carro, temos uma panóplia de coisas que, se quisermos estar no mundo e se o quisermos acompanhar, vamos sempre fazê-lo. Pois. E isso, seja em Miranda do Douro, seja o que eu acho em Lisboa. Destacar das vidas banais que eu falava no mote da conversa, banais no sentido de que tens o luxo de viver em contacto com a natureza e que realmente, em termos de trabalho, tens os mesmos privilégios que eu tenho no meio da cidade. Talvez uma coisa não tenhas, que eu aprecio também um bocadinho, o anonimato, o poder sair à rua, que também em Lisboa
tem que se mudar muita vez de casa para conseguir o anonimato, mas, ou de Sim, trabalho, mas sim. há uma certa, sei lá, eu uso maquilhagem. Há quem não use, não tenho nada contra isso, eu uso maquilhagem. Mas também venho para casa, depois do ginásio, sem maquilhagem, portanto, e há um certo anonimato que me faz estar confortável nas duas faces da minha pessoa, não é? E o andar com a roupa depois do ginásio não é como eu vou trabalhar, e portanto há uma certa de conforto, não é para fazer disparates às escondidas, não, é um conforto do ninguém vê. É diferente, Sim, tens razão. Mas já me preocupo mais, mas isso se calhar é da idade. sim, Eu antigamente, se para a praia, eu faço praia em São Pedro do Mel. sim. Eu vou de chinelos para a praia, vou de biquíni, vou Tens de... o cliente ali ao E, lado. e cruzo-me com clientes na praia, e juízes, e funcionários, e procuradores, e ao início fazia-me Era nisso que eu esse... estava a pensar. Parecia que estavam a entrar na minha privacidade. Hoje em dia já não, mas eu acho que é da idade, do convívio e também da relação, de modos diferentes como vemos as relações, não é? Com o crescer, com o nosso crescimento profissional mesmo, não é? Aquilo que ao início era o papão, ai vejam bem, sou teu juiz. São pessoas como nós, com quem nós nos relacionamos da melhor forma e por forma a atingir os melhores resultados para as pessoas para quem trabalhamos, que são, no fundo, somos todos nós, não é? E agora já não. Pá, claro, toda a gente gosta de. Agora vou descabelada para a rua. Vou, Passa-nos mas pela também cabeça, temos não outros é? sítios para ir, não é? Dá para ir a Leiria, que fica ali, Sim. ou Lisboa. É um Realmente é pacífico. uma zona central que chegam a Lisboa, Porto ou qualquer aeroporto muito facilmente, não é? Eu gosto Sim. sempre de estar perto, a 100 km no máximo de um aeroporto, não sei porque tenho esta necessidade de trabalhar. Gosto imenso daquela coisa mágica de passar umas horas estar noutro sítio do mundo, eu adoro essa sensação. Eu sei que Saudades. para quem trabalha no ambiente, na área do ambiente, não é muito bonito dizer, mas eu adoro aviões. Espero que venham, que sejam a hidrogênio muito rapidamente e que Bem, fiquem menos a natureza. Falaste das relações também, de, de não dar o peso do senhor doutor juiz eu lembro-me de que no meu primeiro emprego, portanto, muito novinha, aí na Marinha Grande, falei muito à vontade, descaradamente e inconscientemente à vontade com o meu patrão e disse-lhe uma série de coisas que não era expectável que uma pessoa dissesse, mas eu na minha juventude e irreverência disse, e depois a conversa fluiu de uma maneira, estávamos só os dois e isso fluiu de uma maneira que não era comum no ambiente de trabalho, mas apesar de ser um assunto de estratégia do país e a divagar, e ele no final agradeceu-me porque pela posição de patrão que tem, num contexto profissional, ninguém o trata de forma normal, ninguém lhe pergunta como é que ele está, honestamente, se está bem, se dói a cabeça ainda, é tudo aquela cortesia. Eu penso que hoje em dia estas muralhas, tal como falavas dos advogados, que quiseste quebrar essa barreira com o portal, havia esse distanciamento, estas distâncias estão-se a diminuir, pelo menos espero eu. Concordas? ah, eu estava a falar no âmbito de pessoal, não é? Sim, sim, Da conversa, do podermos sair de ténis à rua sim, sem sim. sermos levados. Mas ainda há um estigma muito grande e a sociedade. Era aquilo um bocadinho que eu estava a falar, que as pessoas ainda têm aquela mentalidade de se nos vêm a falar com o colega mais afavelmente, está feito com ele. Com os juízes, por exemplo, ou com os funcionários judiciais, também ainda há um bocadinho este estigma. Eu adoro, por exemplo, aqui é tudo em pequenino, não é? São Pedro de Mel, a Marinha Grande, é tudo em pequenino. O meu escritório é ao lado do tribunal. Não são raras as vezes que eu vou ali à pastelaria e estão os funcionários, eu sento-me com eles à mesa. Não tenho problema nenhum. São pessoas que eu só não trato por tu, por causa exatamente deste estigma, porque tem que se dar um bocadinho a imagem, porque a verdade é esta, porque isto para nós, e as pessoas ainda não conseguem distinguir isto muito bem, não é por sermos amigos, ou não tem a ver com isso, é trabalho, nós
nós lidamos com leis, não andamos aqui em influências uns para os outros, não é? Obviamente que tentamos fazer o melhor para os nossos clientes, mas nem sempre o melhor para os nossos clientes é dizer, ai, agora vamos até ao fim. Não, pode não ser o caso, porque eles podem, porque a lei até pode não estar tão a favor deles como eles julgam, não é? E o prejuízo é maior se forem para um lado do que se tentar aqui atenuar as coisas de outra maneira. E não são questões pessoais, isto é trabalho, e o facto de eu falar com o juiz ou de jantar com o juiz não vai influenciar processos. Não vai influenciar, nem era coisa que me passasse a mim pela cabeça e nem ao juiz. Exato. Não é? Nem sequer falam de trabalho, provavelmente, estão a falar de pastel de nata. Está muito bom hoje. Mas quanto a isso já temos que ter aqui uma certa cautela. Tenho uma história engraçada com uma juiz que esteve cá durante muitos anos e durante ela esteve cá uns 10 anos à vontade, e durante todo o tempo que ela cá teve, era bom dia doutora e tal, nunca houve, e até que ela se mudou, está em Lisboa, está no tribunal em Lisboa. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que, olha, na praia, eu estava a chegar à praia e recebo uma mensagem pelo Messenger, via agora a passar. Então era ela que me viu na praia, fomos almoçar, nunca tinha tido aquele contacto com ela, porque, pronto, a sociedade não achar que, porque falávamos que... E pronto, e olha... Tem que se mudar de cidade. Tem que se mudar de cidade para ser amigo de um advogado ou de uma advogada. Tem que se mudar de cidade. Lá está, se calhar um bocadinho à luz daquilo que estavas a dizer. O anonimato. Tínhamos que mudar de sítio. Mas pronto, mas isso, eu lá está, com a idade não... Tens referido a idade, eu também já referi. Eu acho que eu tenho muito prazer na idade que tenho e sinto-te, vejo-te, conheço-te bem e sinto-te muito confortável na idade que estás. Como é que chegaste a esta maturação, agora não a nível profissional, mas a nível pessoal? Sei que passaste por alguns momentos difíceis, não sei se queres partilhar algumas das situações difíceis que passaste, mas penso que seria interessante também para os nossos ouvintes saber como é que se chega a essa maturidade e essa paz e essa alegria que se sente agora, depois de tanto. Olha, em primeiro lugar, com muito trabalho pessoal. Tens razão, tive situações menos fáceis na vida. O pai do meu filho morreu, eu fiquei sozinha com ele, não foi fácil, mas não é a pior, eu compreendo perfeitamente, as pessoas dizem muitas vezes, és tão forte, não sou. Eu sou igual a qualquer pessoa que no meu lugar faria exatamente aquilo que eu fiz. Não dá para mudar. Durante muitos anos eu massacrei muito com porque ele quase que dizia, preferia que tivesse sido eu, era tão bom pai, a vida não é justa. Mas nós não conseguimos reverter a situação, e eu hoje consigo falar disso, consigo dizer, nós não conseguimos reverter a situação, mas durante muitos anos, e talvez até desde a morte da minha avó Maria, da nossa avó Maria, que nunca aceitei bem a perda, nunca soube lidar, estava sozinha com o filho, na altura tinha 6 anos e não havia mais ninguém. E sou eu, e somos nós, e os amigos, e as pessoas que me apoiam, e toda a gente, não é? Esse ecossistema onde vives também tens aí uma rede de apoio que te dá, que apoia com a criança também, naquela coisa de ir buscar, vou chegar atrasada à escola, alguém que possas recorrer que... Sabes que lá está, tudo acontece na nossa vida, nós não vale a pena achar que não tem solução, porque tudo tem solução. Quando eu perdi o pai do Bernardo, tinha a minha mãe, que me ia buscar à escola, até que a minha mãe, no final desse ano, se não durante o ano em que o pai do Bernardo morreu, a minha mãe foi-lhe diagnosticado Alzheimer,
E foi uma coisa de tal forma galopante que eu deixei de poder contar com ela para me ajudar com o Bernardo. Pá, se me tivessem dito antes disto que eu vinha trabalhar e que às 5 da tarde me ia embora, eu dizia não dá, não dá, então tenho tantas coisas para fazer, não dá. Passou a dar, Exato. passou a dar e dá tudo, tudo dá, tem que dar, não há outra hipótese. É Não é? uma Hoje em dia, resiliência que nós talvez tivemos esta oportunidade durante a pandemia para perceber exatamente isso, que às 5 temos outras coisas a fazer e passou a dar. No entanto, as pessoas a semana passada começaram a voltar aos seus trabalhos normais e aos horários normais e parece que nos esquecemos disso, de que há outras prioridades e que aprendemos a priorizar as coisas de maneira diferente. A vida forçou-te a isso, não é? Não foi uma escolha. sim, não, forçou-me, mas pá, e uma pessoa, claro que tenta combater e sente-se infeliz. Não foi sozinha também que eu conseguia, como dizes, foi com os meus amigos, com as pessoas que me apoiam. Hoje em dia tenho uma ou duas amigas que me conseguem auxiliar, não porque as outras não o queiram fazer, mas porque também não têm hipótese, também têm os seus horários, os seus Claro. trabalhos. Mas se eu precisar de alguém que me vá buscar o Bernardo à escola, hoje em dia é difícil. Mas ele também já tem quase 15 anos, filho. Estás E às arrasca-se. sapatilhas, isto era o escritório. Não é? Porque hoje em dia só tenho a minha irmã que me pode apoiar mais. Olha, posso dizer, há pouco tempo tive um julgamento em Faro, que em 2 semanas tive que lá ir 2 vezes. Não é? E Faro, aqui a Faro, não dá para ir no mesmo dia. Pois. Pronto, teve que ser a minha irmã. E se a minha irmã não pudesse, tudo se arranja, há sempre uma Há sempre uma solução. solução. Agora, cheguei aqui desta forma, com muito trabalho, muita terapia. Que tipo de terapias é que aconselhas a fazer? É o psicólogo, o psiquiatra, ou são mais Olha, especializados? eu inicialmente tive que ter auxílio de psiquiatra, não, Sim, imagino que sim. tive que recorrer à medicação. Pá, e depois fui aconselhada a procurar uma terapia. Eu fiz psicoterapia, Eu também. fiz e ainda hoje faço. Também recorro Psicoterapia. ao psicoterapeuta. Acho que Sim, nunca deixamos de estar em contacto, não é? Quando sim, fazemos. sim, sim. E efetivamente abre-nos uns horizontes, lá está, cada macaco no seu galho, como eu costumo dizer, e eles têm conhecimento para isso, para nos ajudarem a dar ferramentas para conseguirmos lidar com as contrariedades da vida, porque toda a gente as tem, umas mais graves, outras menos graves. Aliás, eu nem gosto de dizer isto porque as coisas são graves para cada pessoa à medida daquilo que vivem, é o que é. Todos Sabes, vemos as Carolina, coisas de acordo com o que somos e com o que vivemos. um dos objetivos que me levou a criar este canal, e por isso é que eu falo das pessoas normais com vidas banais, é destacar o que todos nós passamos por episódios diferentes, mas as emoções são as mesmas. Não Na nos essência, eu escapamos. costumo dizer, nós na essência somos todos iguais. Sim, Todos. Dói-nos da mesma maneira, eu quase que arrisco a dizer que nos dói a todos da mesma maneira. eu concordo. Mesmo que seja uma coisa incomparável, e por isso é Que que as é questões importante. sejam distintas, não é? Porque o facto de uma coisa me magoar a mim e não te magoar a ti, não quer dizer que outra que te magoa a ti, que a mim não me diz nada, que a dor não seja a mesma. Não tenha a A mesma dor intensidade. Concordo, a concordo. dor é a mesma. E também falar sobre estas coisas, a culpa, quase que dizias, de porque é que ele foi e não eu, e ele era tão bom pai, e começas a reduzir-te a ti porque, em comparação com o outro, a julgar-te a ti. Sim, Nós, quando falamos em julgar, há aquela coisa do gesto, não é? De que estamos a apontar o dedo, mas nós julgamos-nos muito a nós, o dedo às vezes está mais apontado para nós do que. olha, era o que eu ia dizer, sabes que o resultado de toda a terapia que tenho feito é que a dor está sempre assente numa culpa. E enquanto nós não conseguirmos tratar essa culpa, e essa culpa, lá está, uns conseguem tratar de uma maneira, outros de outra. Eu fui com a ajuda do terapeuta. Enquanto não conseguimos tratar essa culpa, pá, vamos nos deixando comprimir por dores que, quando explicadas à luz de quem sabe, se calhar nem nos pertencem.
não é? E estamos machucados na vida por coisas. Eu não tinha na mão a vida do pai do Bernardo, eu não podia fazer nada para não ter acontecido, eu não está na minha mão, e eu culpei-me durante muito tempo. Sabes que é por isso que é importante, e mais uma vez agradeço teres aceitado falar sobre este assunto. Fala-se pouco porque as pessoas estão anos em angústia, em que a dor está até aqui e não conseguem pôr o pescocinho de fora para conseguir respirar. Portanto, ninguém se atreve a perguntar. Quais são as coisas hoje, felizmente, já consegues falar? Nota-se que tens emoção, que o sentes, mas tenho-te a dizer que, pelo que tenho sabido, também tens feito um ótimo trabalho e, portanto, aceita também a parte boa desse percurso. Sim, sim. Quando falas das emoções que recorreste à terapia, e falámos também do contacto com o mar e das caminhadas, que é uma forma terapêutica também de evoluir a nível pessoal, eu concordo que todos nós devíamos fazer psicoterapia. Ainda há o tabu de que tem que se fazer às escondidas, não se diz que se vai ao terapeuta. Sabes que é o tabu e a falta de apoio ao nível do nosso Sistema Nacional de Saúde, porque a psicoterapia é totalmente privada. E caímos também na situação económica das pessoas, que eu também sou apologista, toda a gente devia fazer, mas eu também percebo que nem toda a gente consiga fazer. Achas que o dinheiro, temos falado muito, promoveu o teu novo negócio, ou o EDIN para o teu negócio já existente, para a tua atividade profissional, o dinheiro expande, ajuda, dá acesso a uma série de ferramentas que, não tendo, há uma parte da sociedade que está limitada, ou o dinheiro é uma coisa má? Cada vez menos acho que o dinheiro traz felicidade, mas a verdade é que aquele velho ditado diz muito, ele não traz felicidade, mas ajuda. E ajuda, porque na essência o dinheiro não vale nada. O dinheiro não vale nada, o dinheiro vale zero. Zero. Agora, efetivamente pode ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas, não é? Se toda a gente tivesse acesso a uma rede gratuita de psicoterapia, se calhar éramos todos muito mais felizes. Podíamos expandir a nível pessoal e ultrapassar as barreiras que a vida te trouxe a ti e a todos nós. Só nesse sentido, não é? Só, porque de resto o dinheiro não compra vida, o dinheiro não compra sentimentos, o dinheiro não compra nada disso. O que é realmente importante, o dinheiro não compra, não é? Mas depois temos estes meandros paralelos que poderiam ajudar, não é? Olha as pessoas que não têm uma casa onde viver, não é? Seriam imensamente mais... Não têm uma casa em São Pedro. Umas pessoas que não têm uma casa em São Pedro. Toda a gente precisa. Não têm o que comer, não podem tratar se calhar melhor da saúde delas, não é? Só nesse sentido, para mim é só para isso que o dinheiro serve. E o amor, como é que se resolve? Já disseste com conhecimento, com muito desenvolvimento pessoal, eu também estou na minha jornada do desenvolvimento pessoal. Como é que consegues amar depois de um luto de anos, como falávamos há pouco, que nem se fazem? Quais são as perguntas que ninguém te faz e que são extremamente relevantes para pessoas que estejam neste momento a passar pelo luto e que conseguem amar no futuro? A minha terapeuta não está a ouvir. Eu ainda assim preparada, assim, para amar, ainda não me sinto, mas porque terminei há pouco o processo de culpa. E aquilo que me foi explicado e que para mim faz todo o sentido e tem plasmado exatamente aquilo que tenho vivido nos últimos tempos é que enquanto nós não tratarmos de nós e estivermos bem connosco, o que atraímos é exatamente aquilo que sempre repelimos na vida. Não é? Enquanto não tratarmos as nossas energias para estarmos centrados e para efetivamente atrair aquilo que nós queremos para a nossa vida, isso não vai acontecer. E honestamente, se calhar, eu só agora é que me sinto preparada para amar, mas acredito que sim. Primeiro amar-te assim, é o amor próprio. Sim. No centrar que eu faço em São Pedro, tu tens essa... Também eu faço aqui, tenho uns truques, não é? E sempre que eu vim agora da Bélgica, eu também fazia na Bélgica, há sempre um sítio, na Bélgica, uma coisa também muito terapêutica,
às vezes não é só o psicoterapeuta, tínhamos umas cabras. A nossa zona de residência, cada um contribuía com um X por mês e tínhamos uma quinta, com cabras, vacas, etc. Eu ia às cabras todos os dias, elas cheiram mal, uma delas que chove imenso, cheiram muito mal, mas são tão engraçadas. É uma forma terapêutica como ir ver o mar, não é? E acho Exatamente. que, quando não podemos... Exatamente, o escape, um centrar, não me culpo de nada, não faço mal a ninguém, não. Sim, está bem, então vamos lá. Não é? Amor sem próprio. grande pressa. E outra coisa, e sem procura, não é? Porque outra coisa faz parte desta jornada do amor próprio, parece-me a mim, e pergunto-te a ti, o começar a ser aquilo que nós queremos numa pessoa, não é? Sim, precisamente. Criar a imagem, mesmo física, se não só mental e emocional, fisicamente, seres a pessoa... E deixar para trás os tabus, deixar para trás irmos à nossa essência, não é? No fundo é irmos à nossa essência. O que é socialmente aceito, o que é que não é? Não, o que é que me faz feliz? Se for, lá está, ir às cabras cheirar mal e ir a cheirar mal, qual é o problema? Cheira tão mal, nem imaginas. Mas qual é o problema? Olha, trago um bocadinho de cheirinho a cabra pegado, está bom. Não gostam? Paciência. Lamentamos imenso. Mas eu acho aqui uma série de anedotas com esta nossa conversa. Mas parece-me também que é uma ótima, uma forma positiva de terminar a nossa sessão de hoje, para não nos alongarmos. E foi um prazer falar contigo novamente. Obrigada, igualmente. Vê se nos encontramos pessoalmente, talvez em São Pedro. Em São Pedro, nas pipocas. Combinadíssimo. Na fila das pipocas. Catarina, custa-me imenso chamar-te Catarina, porque tínhamos um nickname de infância que estava sempre aqui a sair. Tu te lembras como a Tininha. Exato. Tu lembras-te como é que tu me chamavas e a minha irmã, a minha avó, e chamava-me Tininha? Mas a Tininha? Tinham uma conversa, não te lembras? Nunca te vou perdoar. Nós tínhamos. Nico-tico? Pois é. Tínhamos. A coisa que eu mais me lembro de ti na infância era o riso. Era espetacular a gargalhada. Espetacular. E andávamos sempre às três, tic-tic-tic. Foi uma infância muito boa. Eu acho que o facto de o teu filho ter andar em São Pedro e mover-se é um bocadinho parecido com a nossa infância, e foi muito boa. E nesse aspecto acho que tivemos uma infância boa, ambas, não é? Sim, mesmo. Mais uma vez, obrigada, Catarina. Beijinhos. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos, obrigada.